Hoje nós vamos ver ali a história de Ruth, que em muitas cerimônias de casamento é utilizada assim, pela demonstração de amor pela sogra, as pessoas utilizam para fazer uma demonstração de amor. Mas os estudiosos dizem que o livro de Ruth talvez seja o menor poema da Bíblia, aonde fala de uma história de amor também. Talvez seja o poema mais complexo e, ao mesmo tempo, mais edificante, mais belo, mais comovente de toda a história. Quando a gente lê as minúcias das declarações de Ruth e da situação em que ela se envolveu sendo uma estrangeira e como ela foi recebida pelo povo de Deus e como ela foi vista como uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de perspectivas e cheias de qualidades que deram a ela liberdade no meio do povo de Deus, ao ponto de ser vista como uma deles. Todas as vezes que o nome de Ruth é citada, a sua sogra, na Bíblia, a sua sogra também é citada. Todas as vezes que dizem Ruth, fala nora de Noemi, porque foi quem evangelizou, foi quem estendeu este amor, foi quem a ensinou a fidelidade, foi quem falou sobre Deus, foi com quem ela aprendeu. E foi a primeira que ouviu dela, de Ruth, a declaração de fé. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você morrer, eu morrerei. E quero ser sepultado junto de ti. Ela declarou um amor na vida e na morte. Então, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. É a introdução do livro de Ruth. Esse texto, ele circula entre 3 verbos. E a gente vai ver no decorrer da exposição. É um verbo, saiu, voltou e chegaram. A história, essa introdução mostra esses 3 verbos e circula entre esses 3 verbos. É uma leitura longa e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura. Porque tem alguns detalhes que fazem todo sentido nessa narrativa. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo.
ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por marido? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Abstir-vos-ias de tomardes marido? Não, filha minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que é bom, o que lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram em Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chameis-me Mara, porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oremos. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revela através da história do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque o cuidado do Senhor, o governo do Senhor está presente, ó Deus, em tudo e em todos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor não deixa o teu povo desamparado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor mesmo quem dá o pão, quem dá a vestimenta, quem dá o calçado. O Senhor mesmo é quem nos dá condições para continuar. E o Senhor mesmo é quem nos recebe, Senhor, quando distante estamos. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra tem sido a nossa regra. A Tua palavra, ó Deus, tem feito, ó Pai, ela tem feito parte do nosso dia a dia, da prática diária, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Teu povo pode se reunir, ó Pai, e glorificar e exaltar o Teu nome. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, agradecidamente. Amém e amém, Senhor. Amados, a gente pode observar nessa narrativa que o contexto dela era o período dos juízes. E havia muita fome na terra do povo de Deus, entre os hebreus. Certamente nós já podemos deduzir o porquê. O texto começa justamente expondo esse contexto, quando ele diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Houve fome na terra. Esse período dos juízes era marcado por um declínio espiritual, por uma abundante imoralidade entre o povo de Deus, aonde o povo de Deus deixaram de servir ao único Deus. E eles começaram a transgredir os mandamentos do Senhor. Entre eles havia outros deuses. E a gente começa a observar que
Deus não gosta de dividir a sua glória. No entanto, a bênção do Senhor não estava sobre aquele povo e a fome se acometeu sobre todo o povo de Deus. Bom, se nós pudéssemos, quando digo nós, o povo de Deus, se nós tivéssemos feito como está registrado no livro de 1 Crônicas, como o pastor leu aqui para a gente ainda hoje, se nós orássemos, chorássemos, se convertêssemos do mau caminho e se nós chegássemos ao Senhor, certamente o Senhor perdoaria os nossos pecados e sararia a terra. Sarar a terra é fazer a terra produtiva. Sarar e perdoar os pecados é reconciliação. E é o que o nosso Deus quer de cada um de nós. E o povo aqui, ao invés de buscar a orientação da palavra, ao invés de viver aquilo que Deus havia dado por Moisés, aquilo que Deus havia dado como instrução para ser bem-sucedido a Josué, a tantos outros, o que eles fizeram? Alguns deles bem-sucedidos. Noemi fez uma declaração: eu saí daqui ditosa, rica, tendo posses, dinheiro. Eu pude ir para meio de Moabe, porque lá eu podia adquirir um terreno, plantar e ser bem-sucedida. Moabe era o lugar onde estava fornecendo alimento para quase todos os povos, e eu tinha condições. No entanto, ao chegar lá, ela foi desamparada por Deus também. O marido morreu, os filhos morreram após ter se casado com mulheres moabitas. Já era um erro e a gente começa a observar que eles saíram do meio do povo de Deus e ao invés de buscarem refúgio em Deus, eles foram buscar em outros povos, em outros deuses, em outros lugares. A gente começa a ver a respeito disso. No entanto, a gente vê aqui, na parte B do versículo, nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá. O que significa Belém de Judá? Casa do pão. A casa do pão não tinha pão para oferecer para os seus. O pão não estava presente, ou o povo se distanciou do pão. Se Deus era o pão vivo, se Ele era o rei, se Ele era o Senhor, se Ele era o provedor, Ele não estava no meio do seu povo? Por quê? Esse homem decidiu sair do meio do povo de Deus. O nome dele é Elimeleque. Você não sabe o que significa Elimeleque? É um construto, é uma frase esse nome. Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Por que ele saiu do reino de Deus? Por que ele saiu do meio do povo de Deus? Por que ele foi procurar recursos, meios de sobrevivência lá no meio dos moabitas? Um povo que servia a outros deuses, um povo que adorava outros deuses, sacrificava outros deuses. Por que ele foi para lá? Se o seu nome declarava Deus é o meu rei, quem ele estava declarando ser o seu rei? O rei dos moabitas? Outros povos? Outros deuses? Eles contrariaram a ordenança de que Deus havia dado ao seu povo, de não dar os seus filhos a outros povos e nem as suas filhas a outros povos. No entanto, 2 noras moabitas. Estava tudo errado. Estava uma decadência moral. Aquele povo estava se distanciando cada vez mais de Deus. Eles resolveram sair do arraial. Quando eu olho lá para o Novo Testamento, eu não consigo pensar em uma outra pessoa que não seja o filho pródigo. Bem-sucedido, amparado, servido, tendo de tudo. No entanto, ele queria abandonar a casa do pai, sair da casa do pai. Ele saiu ditoso. No entanto, ele se encontrou desprezado, desprezível, comendo alfarrobas, distante do povo de Deus, perdendo as suas características, perdendo a sua identidade. Elimeleque certamente fazia parte de um
de uma família que temia a Deus. Por isso, colocaram esse nome: Deus é o meu Senhor, é o meu Rei. Noemi significava agradável, gentil, bela, amável. A gente vê como ela foi recebida lá na sua terra e o que ela declarou ser. Então a gente vai começar a observar essas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eles decidiram sair da casa do pão. E eles não somente pensaram, elaboraram um plano, eles realmente saíram do meio do povo de Deus. Porque se encontravam em dificuldades, porque eles se encontravam no meio de uma crise. Irmãos, quantos de nós abandonamos a fé por causa de crises, por causa de momentos difíceis, por causa de escassez, por causa de um simples ato de um irmão ou nosso mesmo? Quantas vezes nós abandonamos a casa do pão? Quantas vezes nós distanciamos do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós? Elimeleque era bem sucedido. Ele poderia comprar alimento e não só abastecer a sua casa, mas como todos aqueles que estavam em sua volta. Porque a bênção de Deus, ela é expansiva no meio do seu povo. Ela faz diferença. Muitas vezes, quando nós desgostamos com qualquer coisa, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de visitar, nós deixamos de congregar, nós fazemos tantas outras coisas. E nós atribuímos as dificuldades ao nosso Deus. Noemi disse: Deus pesou a mão sobre mim, Deus veio com ira sobre a minha vida, Deus contendeu contra a minha família, Deus me fez ficar pobre. Noemi atribuía tudo aquilo que estava acontecendo com ela a Deus. Mas ela não lembra que, juntamente com seu marido, eles decidiram sair do arraial. A palavra de Deus diz: sobre sua tenda, ó Israel, não vale encantamento, está a bênção do Senhor. Seja em qualquer situação, meu irmão, seja como for, na fome, na escassez, nas dificuldades, nós não devemos distanciar do nosso Deus. Nós não devemos olhar para a direita ou para a esquerda, nós devemos manter o foco. Quando Deus falou para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito neste livro da lei para seres bem-sucedidos. Amados, Josué não estava sendo enganado. Quando ele diz: não temas e nem te espantes, é porque virão dificuldades, é porque virão dias difíceis. Deus disse também para Davi: Davi, antes do seu prazer esteja na lei do Senhor, e na minha lei medita de dia e de noite, para seres bem-sucedido em tudo que fizeres. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros, cujo tempo dá o seu fruto e as folhas não murcham, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Amados, a gente começa a observar que distanciar-se de Deus, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós vamos encontrar maiores dificuldades ainda. Bom, morreu Elimeleque, mas ela tinha o amparo de 2 filhos, ela ainda tinha um amparo masculino. Naquela cultura, aquela mulher ainda estava tranquila, porque tinha 2 homens dentro de casa para dar continuidade. 10 anos se passaram. Quilion e Malon. Esses nomes, eles têm origens mais antigas ainda do que o hebraico. É lá do aramaico. E quando a gente pega esse final do nome deles ali, sugere fraqueza ou debilidade. Quando a gente faz a pesquisa desses nomes. Por isso, ainda muito jovens, eles o quê? Faleceram, morreram, deixaram as suas esposas viúvas.
Elas não tinham mais o apoio, a segurança de um homem dentro de casa, nem os 2 filhos, nem o esposo. Noemi estava se sentindo desamparada, sozinha, isolada. As noras poderiam voltar para as casas paternas e ainda teriam segurança, teriam oportunidades. No entanto, ela já era de idade velha, não tinha mais filhos, não podia fazer mais nada. E a gente vê aqui no verso de número 6, no verso de número 6, Noemi dizendo: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A gente vê aqui, ela se dispôs e voltou. Amados, quando nós nos dispomos a voltar para casa, certamente nós estamos querendo procurar amparo, segurança. Nós estamos querendo procurar aconchego. Não consigo pensar em um outro exemplo a não ser do filho pródigo novamente, quando ele disse, comendo alfarrobas, comida de porco. Ele disse: se eu fosse pelo menos um dos funcionários do meu pai, eu teria roupa boa, eu teria alimento, eu teria casa, eu teria conforto, eu teria companhia, eu não estaria nesse estado. Noemi talvez não estava a esse ponto de estar comendo alfarrobas, mas no entanto ela estava desamparada. Ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha um irmão, não tinha uma irmã, não tinha ninguém para se amparar. Ela estava em uma terra estranha, ela estava distante. Ela resolveu sair. Talvez como estratégia, ela não despediu as suas noras em casa. A gente pode observar que ela decidiu, ela se dispôs e voltou para casa. E no meio do caminho, ela teve uma conversa com as suas noras. No meio do caminho, observe. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Por que ela voltou? Porque na casa do pão, voltou a ter pão. Porque Deus, porquanto lá em Moabe, a notícia correu. Lá não tinha celular, lá não tinha internet, não tinha jornal de grande circulação. No entanto, Deus permitiu que essa notícia chegasse lá nos campos de Moabe, que ele ouviu o seu povo. O seu povo clamou. O seu povo, talvez, entraram num acordo com Deus de conversão, de se converter dos seus maus caminhos, de abandonar os falsos deuses. A gente vê no texto do livro de Juízes, quantas vezes diz que o povo fazia aquilo que lhe parecia bom. Então cada um agia de um jeito. Deus levantava os juízes justamente para corrigir a nação e para libertar a nação dos estrangeiros. Mas Deus não começava matando os estrangeiros que oprimiam o seu povo. Deus começava derrubando os ídolos de dentro e do meio do seu povo. Ele cortava os postes ídolos, derrubava as estátuas de Baal, ele quebrava os astarotes por meio dos seus juízes. Amados, é isso que Deus quer da nossa vida, que nós abandonemos os nossos ídolos. O pastor hoje disse a respeito na escola dominical, muito bom, ele falou sobre o monge e o executivo, sobre um livro. Eu também quero citar um outro livro, Ídolos do Coração e Feira da Vaidade. Amados, quem puder encontrar esse livro, leia. E nós veremos tudo aquilo que a gente constrói e como o nosso coração constrói ídolos dentro de nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho e em tudo aquilo que a gente faz, a gente coloca primícias. Primícia na frente de Deus e Deus se torna segundo. O socorro, o pão, o alimento, a escassez expulsaram essa família. Não, elas tinham condições de adquirir tudo isso aonde eles estavam. Mas eles queriam sossego.
Eles queriam status, eles queriam, não sei, eu não sei. Só Deus pode discernir o coração do homem. Todas as coisas estão patentes aos olhos do nosso Deus. Ela decidiu voltar, porque Deus ouviu, lembrara do seu povo e dando-lhe pão, matando a fome. A gente vê Cristo chamando a atenção da multidão, que muitos andavam atrás dele, não é por ele, não era pelos seus atos, não era por sua obra, não era pela salvação, ou por reconhecê-lo como Senhor soberano. Andavam para matar a fome, para esperando uma oportunidade de ver a multiplicação dos pães, esperando, e ele declarou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão aqui, não sentirá fome. Quem beber desta água não terá sede. Eu sou a porta, quem entrar por esta porta entrará e sairá e encontrará pastagens verdejantes. Bom, Noemi parou no meio do caminho, chamou as suas noras. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estava. E indo ela caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, ide, voltai, para cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Aquelas mulheres foram boas para Noemi. Eles foram bem tratados no meio daquele povo. As noras eram queridas, bem como Noemi era querida por ela. Olha o tratamento materno que ela ofereceu. Minhas filhas, voltem. Ela não queria que ela sentisse o mesmo que ela estava sentindo. Em terra estranha, lugar distante, desamparo, estrangeira, no meio de um povo estranho. Ela não queria que as suas noras sentissem a mesma coisa. Ela não tinha mais filhos. Era a lei do levirato. O filho mais novo, ou aquele que ficava vivo, tinha que assumir a esposa do irmão que morreu, a fim de dar continuidade à sua descendência. E ela não tinha mais como dar isso. Ela pensou em todo o contexto, no contexto cultural, na dificuldade que aquelas moças iam enfrentar no meio do povo hebreu. E a gente pode observar que, ao voltar e ter esse diálogo, elas choraram em alta voz. O sentimento, o amor era verdadeiro. Quando o autor registra esse choro em alta voz, era o desejo de não se separar. Era o desejo de continuar, de oferecer amparo. Ainda que ela estava em terra estranha, Deus havia proporcionado a ela pessoas que a amavam, pessoas que a amparavam. Deus não nos deixa órfãos. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sofrer. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos em terra estranha. Nós estamos de caminho para o céu. Nós temos que sentir saudades da pátria celestial. Nós temos que almejar e ansiar por estar junto a Deus, para o lugar que Ele foi preparar para os seus. Noemi queria a sua terra, queria o conforto e o consolo da sua parentela. Ela queria estar no meio deles. Órfã deu um beijo na sua sogra. Voltou para a casa dos seus pais e para os seus deuses. Os irmãos observaram isso? Ela não havia abandonado os seus deuses. Ela não havia abandonado o seu costume. Ela não havia abandonado a sua tradição. E ela ouviu a sua sogra. Beijou-a e despediu. No entanto, Ruth olhou para Noemi e falou, não insista comigo. Eu não vou embora. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Eu irei contigo. Eu vou contigo até as últimas consequências. Eu vou contigo até a morte.
E ela fez uma declaração: o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Quantos cristãos ficam intimidados em declarar Deus como seu Deus? Em determinados assuntos, nós preferimos, por conveniência, assumir aquilo que de fato não aceitamos, só para não contrariar pessoas, mas contrariamos o nosso Deus. Só para não ser retirado de um grupo social, preferimos aceitar aquilo que é contrário ao nosso Deus. Quantas vezes nós negamos o nosso Deus por não ter coragem de dizer: ora, a palavra do meu Deus não aceita isso, portanto eu também não aceito isso. Ruth olhou para ela e falou bem assim: minha sogra. Ou talvez ela pode ter dito: mãe, ela chamou ela de filha, eu não vou te abandonar. O seu Deus é o meu Deus. Deus nos justifica. Deus nos exalta. Deus nos coloca em lugar de honra quando Ele é glorificado através da nossa pessoa. Quando as pessoas olham e dizem: aquele ali é um verdadeiro cristão. Deus está sendo exaltado. E você está sendo honrado. Você está sendo honrado. A gente continua aqui e a gente vai vendo. Deus se lembrou do seu povo. Deus deu pão ao seu povo. A notícia chegou até Noemi. Ela despediu da sua nora, de uma delas, ainda no meio do caminho. Mas ela continuou a sua jornada. E ela não foi sozinha. Ruth estava com ela. E elas chegaram. Chegaram na terra do pão. Saíram na seca terrível, fome, escassez. E elas voltaram e chegaram bem na cega, na colheita. Estavam colhendo ali cevada e trigo. E a gente começa a observar que o cenário era diferente. Os campos estavam sendo colhidos, muitas pessoas. E então elas decidiram a voltar. Quando elas chegaram, ao serem recebidas pelo povo de Deus, a gente começa a observar aqui no verso de número 19. Então ambas se foram, até que chegaram. Chegaram a Belém, a cidade do pão. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não é esta Noemi? Não é esta aquela mulher agradável, singela, bondosa, hospitaleira? Não é esta aquela mulher em que o seu marido dizia: o Senhor é o meu rei, e Yahvé é o meu rei? Não é ela que saiu daqui ditosa, cheia de vida, de saúde? Noemi olhou e falou assim: ó, não me chamem de Noemi. Eu não sou mais essa mulher agradável. Eu não sou mais esta mulher bela. Eu não sou mais esta mulher dócil. Porque aqui dentro de mim só há amargura. Só há desgosto. Só há decepção. Só há desespero, ruína. Olha o que ela diz. Porém, ela lhes dizia: não me chameis de não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Amados, e ela começou a atribuir a quem? O seu desespero, a sua ruína, a sua dor, a sua amargura.
O Senhor me fez voltar pobre. O Senhor me fez isso. O Senhor fez isso. Só nesses 2 versículos, quando ela usa o Todo-Poderoso, ela chama o Senhor de Senhor e não usa o termo ou o nome da aliança. Ela fala Adonai, o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, me fez ficar pobre. Matou o meu marido, matou os meus filhos, me fez estar com essa amargura toda que estou. Amados, nós, desde o princípio, quando o nosso representante federal, Adão, pecou, ele atiou culpa sobre alguém e essa tradição vem até os dias de hoje. Nós nunca assumimos a nossa culpa. Nós nunca assumimos a nossa responsabilidade. Ela podia dizer, eu decidi sair daqui com o meu marido, eu decidi abandonar o meu Deus, eu decidi sair do meio do meu povo, eu decidi abandonar a minha casa, eu decidi fazer tudo isso. Ela podia dizer isso, mas ela atribuiu a responsabilidade ao nosso Deus. Irmãos, eu e você, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. É muito fácil e eu me sinto realizado quando falo na escola dominical sobre a nossa responsabilidade. Quando a gente fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas, no entanto, na hora de nós assumirmos essa responsabilidade, sempre a gente vai achar alguém que é culpado pelas nossas dificuldades, pelas nossas mazelas, pelo nosso pecado, pelas nossas condições. Irmão, nós somos culpados. Nós somos culpados. Deus é um Deus provedor. Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos buscar a Ele em tempo oportuno e ser atendido. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Os seus braços não estão encolhidos para que não possa nos atender. Somos nós que distanciamos. Somos nós que nos afastamos da casa do pão. Somos nós que não bebemos da água viva. Somos nós que não vamos na fonte. Noemi desejou trocar o nome. Noemi culpa a Deus pelas suas mazelas. Ela saiu com fome, ela saiu de lá num estado de escassez. No entanto, era ditosa, como ela mesma disse. E voltou humilhada, desamparada, distante de Deus. Se a gente continua lendo essa narrativa, a gente vê aonde chega essa história. Como Deus governa todas as coisas e se revela ao seu povo. Meu irmão, você é um instrumento na mão de Deus, da revelação de Deus. Você é um instrumento na mão de Deus para que o Senhor seja conhecido, entendido. Para que o Senhor seja transmitido a outras pessoas. E é o que eu e você precisamos de fazer. É de anunciar com ousadia. Quando a gente vê a história de Noemi, Deus restaurou a sua alegria, dando-lhe um neto. Promovendo um resgatador para a sua nora que era estrangeira, Boaz. Colocando ela na linhagem do Messias, sendo ela uma estrangeira. Colocando ela ali como uma avó do rei que se perpetuou e foi chamado homem segundo o coração de Deus. E a gente começa a ver essa história, como ela foi se desenrolando e como Deus foi agindo. Então essa introdução fica muito clara que Deus prepara todas as coisas para a sua glória, para se revelar de maneira assombrosamente maravilhosa. Ele preserva a semente. Ele preserva aqueles que honram o teu nome, aqueles que buscam o teu nome. Ele preserva os seus, cuida, provê, alimenta, veste, calça, dá teto. Noemi
No entanto, ao chegar em sua terra, ela foi amparada. Aquela amargura foi aplacada. A alegria retornou para a sua vida, mas ainda teve um caminho a se percorrer. A trajetória para ela chegar aonde chegou. E a sua história se perpetuou. A sua história é contada até os dias de hoje, justamente para que nós possamos ver a intervenção de Deus no meio do seu povo. Deus, ele quer intervir na sua vida. Ele quer agir na sua vida. Ele quer fazer diferença na sua vida. Não distancie. Olhe para ele. Curva-se diante dele. Quero convidar a todos a curvar a cabeça. Senhor, obrigado por essa narrativa. Obrigado, a Deus, por demonstrar os teus cuidados. Obrigado, a Deus, porque mesmo em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor, ó Pai, continua sendo o Senhor absoluto de todas as coisas. E nós não somos capazes de enxergar, ó Pai, uma só molécula solta em todo o cosmos, em todo esse universo, que não seja governada pelo Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, que dê-nos esta consciência. Dê-nos consciência, Pai, de que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é o nosso pão, que o Senhor é o nosso alimento, a nossa vida, a nossa libertação, a nossa segurança, a nossa torre forte, o nosso refúgio, a rocha em que nós estamos alicerçados, né? Pai, mostra-nos a cada dia a necessidade de permanecermos, ó Pai, perseverantes. E só o Senhor pode nos tornar perseverantes. Só o Teu Santo Espírito pode alimentar o nosso ser, a nossa vida. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Encha-nos de alegria, de prazer, de vontade na obra do Senhor, ó Pai. Não permita que venhamos desfalecer pelo caminho. Não permita que venhamos ser, ó Pai, enredados, ó Pai, por fábulas, por, ó Deus, por vãs filosofias, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor. Ajuda-nos a crer, ó Pai, a cada dia que a palavra, de fato, é a nossa única regra de fé e prática. E quando, ó Pai, desviar, se porventura acontecer, permita-nos que possamos voltar. Segura em nossas mãos. Não permita, Senhor, que nós nos distanciemos do Senhor, ó Pai. Resgata-nos. Que o Teu favor esteja presente. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor, iluminando, consolando, confortando e orientando, ó Pai, em tudo que fizer. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós oramos, agradecidamente. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.